CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Hoje iniciaremos o dia estudando o Livro dos Espíritos. Estamos na conclusão número 6. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e iniciar os nossos estudos. Capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Mateus. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com vaso, ou a coloca debaixo da cama, mas coloca-a sobre um candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Porque nada há oculto que não acabe por ser descoberto, nem escondido que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Obrigado. Então, vamos à nossa prece. A doutrina espírita vem descobrindo, iluminando, como um candeeiro em cima do móvel, a nossa jornada espiritual, seja na terra, num corpo físico, seja no mundo espiritual, sem o corpo físico. Obrigado, Jesus, por esta doutrina que desperta o nosso ser, o nosso eu, para as verdades da vida. Obrigado, Allan Kardec, que desvendou todos esses mistérios com um candeeiro bem no alto. Obrigado a todos vocês, amigos queridos, que colaboraram para o nosso progresso, trazendo o estudo, debruçando sobre pesquisas, análises mediúnicas, para que hoje desfrutássemos de maneira tranquila e fácil da doutrina espírita. A todos a nossa gratidão, ao altivo que sempre nos orientou, sempre nos ajudou na compreensão dessa doutrina que nos liberta. Em nome desses espíritos guias, em nome de Allan Kardec, em nome de Leon Denis, que nos guiou, que deu continuidade à doutrina, em nome dos guias que dirigem esta casa de amor, o nosso altivo, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, em nome do nosso querido patrono Eurípides Barçanufo, mas acima de tudo, em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Então passou o candeeiro. Quando sair daqui eu falo uma coisa engraçada para vocês. Eu não posso falar aqui depois. Então nós estamos na conclusão 6. Está aqui. Vamos para a conclusão 6 e a gente vai tentando resumir. Vamos resumir. Alguém me deu um lápis, está aqui. Bonitão. Vamos lá. Faria uma ideia bem falsa do espiritismo quem julgasse que ele aure a sua força na prática das manifestações materiais e que, assim, entravando essas manifestações, pode-se miná-lo na sua base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão, ao bom senso. Na antiguidade,
ele era objeto de estudos misteriosos, cuidadosamente ocultos ao vulgo. Hoje, não tem segredos para ninguém. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidade. Nele nada há de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Então, ele está dizendo aqui, começando a dizer, que a força da doutrina está na sua filosofia, né? E não na manifestação física. A partir da manifestação física se desenvolveu toda a filosofia. A manifestação física foi o início de tudo. O início. Então, você pode parar com as manifestações físicas, por quê? A filosofia já ficou, a ideia já ficou, de maneira tão clara. Vamos continuar. Está com o livro aí? É conclusão 6, tá? Estamos na conclusão 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na 9ª linha. Fala uma linguagem clara, e a doutrina, os espíritos falam claramente, né? Não tem nada oculto. Quando ele fala da antiguidade, ele está se referindo aqui às doutrinas secretas que tinha na Índia, que tinha no Egito, na Grécia, entre os judeus, né, com os essênios. O Altivo ontem falando para a gente que essa primeira parte, Leon Denis ele achava um pouco maçante. Eu adoro essa primeira parte do livro Depois da Morte. Ela é a base para a gente entender o restante e é muito gostoso você saber daquilo ali. Eu fui aprender isso ali, Depois da Morte, com Leon Denis. Nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações, quer ser compreendido por todos, porque chegaram os tempos de fazer os homens conhecerem a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, ele a quer para todo mundo. Não exige uma crença cega, quer que se saiba por que se crê. Apoiando-se na razão, ele será sempre mais forte do que aqueles que se apoiam no nada. Os entraves que tentassem impor a liberdade das manifestações poderiam sufocá-lo. Não, é uma pergunta, né? Os entraves que tentassem impor a liberdade das manifestações poderiam sufocá-lo? Não, pois produziriam um efeito de todas as perseguições, o de estimular a curiosidade e o desejo de conhecer o que fosse proibido. Até porque você pode proibir os homens, mas você não pode proibir os espíritos. E eles se manifestariam em qualquer lugar, dentro de casa. Se proibisse a gente de professar a doutrina espírita, isso aqui é obra do demônio, eu não quero mais saber disso, não existe Deus, não existe Espírito, Jesus Cristo foi uma mentira, como estão dizendo aí? Tudo isso se fala, né? Pode dizer o que quiser dizer, porque os Espíritos ninguém pode calar. Nós professaríamos a nossa fé dentro do nosso quarto. E se a nossa casa tivesse vigiada, cheia de câmera, a gente se trancava no banheiro e professaria a fé ali. Né? Não tem como impedir. E é algo racional, lógico. Por outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, ninguém duvida que neutralizando este homem, colocar-se-ia um fim nas manifestações. E, infelizmente, para os adversários, elas estão à disposição de todo mundo e delas se utilizam desde o menor até o maior, desde o palácio até a mansarda. Podem proibir-lhe o exercício em público, mas sabe-se precisamente que não é em público que melhor se produzem, é na intimidade. Ora,
Podendo todos ser médiuns, quem pode impedir uma família no seu lar, um indivíduo no silêncio do seu gabinete, o prisioneiro encarcerado de entrar em comunicação com os espíritos, a despeito e até a presença dos guardas? Foi o que nós acabamos de dizer, né? Se as proibirem num país, poderão impedi-las nos países vizinhos, no mundo inteiro, né? Se as proibirem num país, como é proibido, por exemplo, países totalitários são proibidos. Né? Na Coreia do Norte não tem liberdade de expressão, nem de religião. Então, se proibirem num país, poderão impedi-las nos países vizinhos, no mundo inteiro, visto que não há uma só região dos dois hemisférios onde não existam médiuns. Para se encarcerarem todos os médiuns, seria preciso fazê-lo a metade do gênero humano. Mesmo que se conseguisse, o que não se seria nada fácil, queimar todos os livros espíritos, no dia seguinte estariam reproduzidos, porque a fonte de onde vem é inatacável e porque é impossível encarar ou queimar os espíritos, que são seus verdadeiros autores. Isso o homem não vai conseguir nunca, né? O espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode apresentar-se como seu criador. Dizem, né? A doutrina de Allan Kardec, o kardecismo, não é a doutrina de Allan Kardec, é a doutrina dos espíritos. Não é o kardecismo, é a doutrina espírita. Ela não vem de um homem. Kardec concatenou, né? Juntou essas ideias todas e ordenou, organizou, foi o organizador das perguntas e das respostas, o organizador da doutrina. Então não vem de um homem. Não vem. O espiritismo não é obra de um homem, ninguém pode apresentar-se como seu criador, pois ela é tão antigo quanto a criação. Vocês entenderam isso, que o espiritismo é tão antigo quanto a criação? Mas o espiritismo não foi lançado em 1857? Como, Paulinha, que ele é tão antigo quanto a criação? Eu não entendi isso. Me explica. Vocês ficam olhando para mim com essa cara de Maria Mole e não prestem atenção no que estou lendo aqui, né? As manifestações sempre existiram. A ideia espírita é antiga, a ideia espírita. E o que é a ideia espírita? A ideia da reencarnação, a ideia da imortalidade da alma, mantendo a sua individualidade, a ideia da pluralidade dos mundos habitados. Então, essas ideias... Olha lá, vê o microfone dela ali. Essas ideias sempre existiram, desde que o homem é homem. Ela é antiga. Ela é muito antiga. Tá, foi. Fala, pode falar. Não, os pilares da doutrina, né? Essas ideias básicas são os pilares, elas sempre existiram. Por onde se assenta, como o Kardec falou, o edifício, né? Da nova civilização. Vocês imaginam, por exemplo, na Índia, eles são espiritualistas, lá é o hinduísmo, a religião, mas eles acreditam na reencarnação, eles acreditam na comunicabilidade, mas é um samba do crioulo doido. É um monte de ideia, um grupo dali, um grupo daqui. A doutrina espírita veio numa época em que a gente estava preparado para receber, o mundo estava preparado para receber, né? As ciências estavam avançando e ela veio enxuta. E, como disse aqui o Kardec, ela veio de maneira clara, precisa, concisa, de maneira que todos nós entendamos. Pegou essas ideias, a reencarnação, vai ver, né? vai entender a reencarnação nesses países aí, como por exemplo na Índia. Lá tem a ideia da metempsicose até hoje. Não, a reencarnação existe inclusive para os animais, porque você pode ser uma árvore. Aquele pé de jaca ali pode ter sido a sua sogra. Botar pé de jaca a sogra, né? Pode ter sido. Porque o ser humano, ele pode migrar
para ser um vegetal, para ser um animal. Então você não pode bater num animal, porque esse cachorro pode ter sido o teu cunhado. Aí você, a gente está botando só gente boa, né, da família, né? Pode ser alguém querido. Então olha que ideia doida, né? O espírito não retrograda, os espíritos são claros, e você passa pelo crivo da razão, não tem como você, já um ser, com o cabedal de conhecimento, de progresso que já tem, que seja o pior dos homens. Como é que você vai ser uma árvore? Isso não é lógico. Então, isso aí foi tratado aqui no Livro dos Espíritos, né? De maneira coerente, clara, lógica. Então Kardec juntou essas ideias, por isso que o Espiritismo é antigo, porque essas ideias sempre existiam no mundo, né? A ideia de Deus único começou lá com Moisés, né? Nós vimos ontem, estudando aqui, que os celtas já tinham isso. A comunicabilidade, né? A mediunidade, era com os hebreus lá, com Moisés, era frouxo, a ponto de Moisés proibir a comunicação, né? Ele proibiu, porque abusavam. Não se tinha um estudo dizendo que, olha, a moralidade, a manifestação, o dom, isso aí é comum. Qualquer um pode ter, mas a questão moral é fundamental para você ter uma boa comunicação. Isso não se tinha. Então utilizava-se da mediunidade de qualquer maneira. Está na conclusão 6. Então, o Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode apresentar-se como seu criador, pois ele é tão antigo quanto a criação. Está por toda parte, em todas as religiões, mas ainda na religião católica, e com mais autoridade do que em todas as outras, pois nela se encontra o princípio de tudo. Os espíritos em todos os graus de elevação, suas relações ocultas e patentes com os homens, os anjos guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, as visões, as manifestações de todo gênero, as aparições e até as aparições tangíveis. Com relação aos demônios, não são outra coisa senão os maus espíritos, e salvo a crença de que os primeiros foram destinados perpetualmente ao mal, enquanto que o caminho do progresso não está proibido aos outros, só há entre eles uma diferença de nomes. Então, ele disse aqui, a doutrina espírita está na base da doutrina católica. O que faz a moderna ciência espírita? Reúne, olha aí, o que é a doutrina espírita? O que faz? Reúne no corpo o que estava esparso. Pegou essas ideias todas esparsas no mundo e reuniu num corpo de obra. Então, reúne no corpo que estava esparso e explica com termos próprios o que só era dito em linguagem alegórica. Poda o que a superstição, a ignorância criaram, para só deixar o que é real e positivo. Eis o seu papel. Eis o seu papel, mas o de fundadora não lhe pertence. Então, a doutrina espírita não fundou isso. Isso sempre existiu. Desde sempre. Eu lembro, quando era garoto, era mais jovem, qualquer história a gente ficava, quando não conhecia a doutrina espírita, a gente ficava assim, né? A história do lobisomem, será que existe lobisomem? Né? Há uma mal-assombrada, e contava umas histórias estranhas, né? E a gente tinha medo, porque tinha ignorância. Eu era garoto, tinha um medo que me pelava de alma do outro mundo, por causa da ignorância. E quantos contos, né, que a gente ficava prestando uma atenção, e o que é isso? Isso é um mistério, não é mesmo? E hoje, com a doutrina espírita, isso se desvendou para a gente. Tudo bem? A Mona Lisa. Nada cria, pois as suas bases
são de todos os tempos e de todos os lugares. Quem, portanto, ousaria considerar-se bastante forte para sufocá-la com sarcasmos e mesmo com perseguição? Se a expulsarem de um lado, ela renascerá em outros lugares, no próprio terreno de onde tiver sido banida, porque está na natureza, e não é dado ao homem aniquilar uma potência da natureza, nem vetar os decretos de Deus. Está na natureza. Está na lei natural. Lei natural, lei de Deus. A lei de Deus abrange as leis morais e as leis físicas. A gente sempre, mesmo exemplo de sempre, ó. O lápis caiu, porque tem a lei da gravidade, lei da natureza, lei de Deus. A reencarnação, a comunicabilidade, a imortalidade, lei natural. A unicidade de Deus e tantas outras coisas, lei natural. Então o homem vai chegar ao entendimento dessas leis. Ele vai chegar. Quando ele chegar ao entendimento, à compreensão, isso será ensinado nas escolas, como matéria, como fazia o nosso patrono Eurípides Barçanufo, na escola que ele deu, era inicialmente Liceu Sacramentano, depois Colégio Allan Kardec, tinha a aula do Evangelho segundo o Espiritismo. Antigamente, nas nossas escolas públicas, tinha a aula do Evangelho. Olha o que eles fizeram, foram tirando. O Estado é laico. Então foi tirando, mas ensina-se uma porção de besteira, de bobagem. Parou de falar de Deus nas escolas, mas vai voltar. É uma questão de tempo. Vai voltar assim que o homem tiver consciência da existência do mundo espiritual, de que ele é um ser imortal, de que ele vai encontrar depois o que ele deixou aqui. Aquela crença lá dos celtas que emprestavam numa vida para pagar na outra. Era certeza, então eles não faziam bobagem, porque sabiam que iam voltar. Então, se eu plantar espinhos na vida, eu vou colher espinhos depois. Então, vamos plantar rosas. Não é, Mona Lisa? Não é? Então, vamos lá. Alguma pergunta? Alguma colocação? Que interesse teriam, além disso, em entravar a propagação das ideias espíritas? Essas ideias, é verdade, se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Porém, esses abusos, de que alguns se aproveitam, prejudicam o povo. Portanto, elas o terão a seu favor e só terão como adversários sérios os interessados em manter esses abusos. Com sua influência, ao contrário, essas ideias que são uma garantia de ordem e de tranquilidade, tornam melhores os homens uns para com os outros, menos ávidos dos bens materiais e mais resignados aos decretos da providência. É o que nós falamos agora. Então, o que vocês resumem dessa conclusão número 6? Que ideia vocês tiram de tudo isso que a gente leu? A gente podia dizer que a força do Espiritismo está nos espíritos? Essa conclusão aqui? A força, a origem do Espiritismo está nos espíritos, não nos homens. E jamais será apagado. Eu vou escrever aqui então assim, tá? O meu título aqui. A força do Espiritismo está nos espíritos e não nos homens. Aí a gente lembra daquela frase de ambos, né? Hoje você queima os fatos, mas amanhã eles voarão tão alto que nenhuma labareda conseguirá pegar. Pois é isso aí. Eu tirei essa conclusão.
vocês podem tirar de vocês, pode ver um título melhor, conforme o entendimento de vocês aqui, tá? Vamos para a conclusão número 7. Estamos terminando o Livro dos Espíritos. Quando terminar, a gente vai tirar a nossa conclusão. Eu já sei a conclusão, a nossa, não é a de Kardec, não é a dos Espíritos. Eu vou adiantar. Quando nós terminarmos a última conclusão, que é a conclusão número... Nós vamos agora para o número 7. A última conclusão é a conclusão número 9, né? Aí a gente vai tirar a nossa. A nossa conclusão é a seguinte, eu vou adiantar. Nós não sabemos nada de doutrina espírita. Portanto, iremos recomeçar o livro. Tá? Vamos fazer tudo de novo. Todo mundo repetiu de ano. Ninguém passou de ano. Nenhum de nós passou de ano. E ninguém vai receber diploma. É o único estudo que não tem diploma. Não tem. Não tem. Então vamos lá, conclusão número 7. O espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes. O fato das manifestações, né? Os princípios da filosofia e de moral que delas decorrem, e a aplicação desses princípios. Então vamos lá. O espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes. Primeiro, o fato das manifestações. Então os espíritos se manifestam, né? Fisicamente ou intelectualmente. Segundo aspecto, os princípios de filosofia e de moral que delas decorrem. Então, dessas manifestações decorrem os princípios de moral e filosofia. Né? Tem consequências morais. E terceiro, a aplicação desses princípios. A gente tira e a aplicação. Então, nós estamos aqui, nós não temos dúvidas mais das manifestações, nem da existência do mundo espiritual, porque através das manifestações tiraram todas as nossas dúvidas. Nós estamos aprendendo as consequências morais e filosóficas dessas manifestações. Só falta a gente aplicar. Só falta a gente aplicar. Então, a aplicação, por exemplo, uma fé inquebrantável, uma fé que não nos tira do trabalho, uma fé que nos dá certeza de que somos espíritos imortais e a nossa vida é baseada nisso. Que Deus, Ele provê tudo o que necessitamos. É uma consequência. Porque parem para pensar, se eu não morro, independente do que a gente estudou aqui no Livro dos Espíritos, se eu sou imortal, o que vai acontecer de mim então? Para o que eu vou fazer? Já que não tem inferno, não é lógico, não vamos discutir mais essa questão de céu e de inferno, porque não dá mais, né? O que eu vou fazer da minha vida? Vou para onde? Tem muita coisa, já que eu vou voltar, que a reencarnação faz parte da lei de Deus. Como é que vai ser? Como é que eu tenho que proceder? Isso já é aplicação. É aplicação. É essa aplicação. Como eu tenho que conduzir a minha vida? Eu ontem, olha só, a moça estava pegando um ônibus aqui, ela vinha aqui de vez em quando, ela vem quando pode. Ela estava aqui desde o início, mas trabalha, estava ali pegando ônibus. Eu estava saindo à noite, no sábado aqui. Eu, a Dilane, o filho dela, a gente sempre sai por último. Aí o ônibus veio vazio, ela fez sinal, o ônibus não parou. Aí ela ia xingar um palavrão, ela me viu quando eu estava saindo, eu falei, não xinga. Ela, não vou xingar em respeito ao senhor, mas já tinha xingado dentro. Né? Eu falei, nem tudo está perdido, calma. Mas o ônibus vazio, ela
O ônibus vazio, ela se revoltou, estava com o filho, estava com a mãe, a senhora. Eu falei, mas calma, você vai para onde? Eu vou ali para o shopping. Eu falei, eu vou para lá também, vou passar por lá. Aí demos carona a ela. Aí fomos conversando, tá vendo como foi bom não xingar? Quando chegou ela, seu Nilton, mas eu xinguei por dentro. Eu falei, ó, xingou à toa, você foi de carro, confortável, ar-condicionado, não pagou passagem, nem tudo está perdido. Mas a gente age por impulso. O nosso impulso tinha que ser em direção ao bem, ao amor. Se todos nós agíssemos assim, primeiro, o motorista ia parar, porque ele está ali para isso, vai pegar o passageiro. Então ele não ia estar estressado. Ele ia parar, ela ia cumprimentar, ia entrar, ia dar o boa noite, ia embora. Mas o que acontece? O motorista está trabalhando desde ontem, às vezes nem parou porque precisa pagar lá algumas contas, então ele está girando redondo, está cansado. Ninguém nem cumprimenta ele, não dá nem bom dia nem nada. Qualquer coisa as pessoas reclamam de tudo. Quando chega às 7 horas da noite, ele já está chutando balde, né? A gente tem que compreender isso. Enquanto isso não acontece para todos, nós que já temos consciência, temos que começar a aplicar. Não vou xingar o motorista, né? Não vou ficar quieto, né? Tem que dizer que Deus o abençoe, vai com Deus. Né? É o nosso exercício, é a nossa aplicação. Não tem que ser essa? Tem que ser essa. Então vamos lá. Todo sofrimento advém do nosso não cumprimento dessa lei de amor, justiça e verdade. Porque tudo que vai e volta é da lei, é do magnetismo, é o efeito bumerangue, não é bumerangue que fala? Vai e volta. O que você envia, retorna para você. Isso já se estuda na física quântica hoje. Eu não sei nem o que é física quântica, mas que estuda isso lá, estuda. Já tem a resposta para isso. Porque quando você joga o pensamento, o magnetismo faz com que ele volte para você. Quando você tiver consciência disso, você não vai falar mal de ninguém. Não vai falar mal por trás de ninguém. Você vai orar por esses políticos que estão aí. Eles estão plantando, muito deles, a própria espinheiro, o próprio espinheiro dele. Então amanhã, a gente vai esperar o amanhã para ter piedade? Para coitadinho? Vamos orar antes. Está equivocado? Prece para eles. Prece, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, que ilumine essas mentes que são responsáveis, têm grandes responsabilidades com a coletividade. Imagine um presidente da República no Brasil. Somos o quê? 220 milhões? O Congresso, hoje a gente tem uma Constituição que tira muitos poderes do presidente. Né? Foi feita uma Constituição ali direcionada ao parlamentarismo. Né? Mas o nosso regime é o presidencialista. Então, olha como os deputados têm responsabilidades. O Senado, não somente o presidente da República, ele depende do Senado, ele depende da Câmara dos Deputados. Então, ele tem que orar por todos. O prefeito depende da Câmara dos Vereadores. O governador de estado tem a Câmara dos Deputados, e que depende deles. Então a gente tem que orar por todos, não adianta ficar reclamando. Porque eu ouço reclamação desde que eu me conheço como gente. Agora a gente tem que fazer diferente. É aplicação. É aplicação. Você viu Jesus condenando Pôncio Pilatos? Dizendo assim, Pilatos, você está me condenando? Me aguarde, tá? Você vai ver para onde eu vou e para onde você vai. Ele falou isso? Ele não falou. Ele chegou para Judas e disse, Judas, você vai se ferrar, hein? Não faz isso não, hein? Cuidado com o que você está pensando. Ele não falou. Ele até alertou, né? Vigiai. Então, ele não condenou ninguém. E ele estava no meio de gente, só de raposa, né? Mas ele falou assim, que um desses iam trair
Pois é, mas ele alertou, ele não impediu, ele deixou o livre-arbítrio do outro, como ele respeita, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Como disse lá um espírito uma vez, em terra de livre-arbítrio nem Deus bota os pés. Você que decide, pô. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, na conclusão 7. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes. 1. O fato das manifestações. Eu no meu livro eu sublinho e boto número 1, número 2, número 3, que facilita o meu entendimento. Vocês podem fazer isso se vocês quiserem. O fato das manifestações. Os princípios da filosofia e de moral que delas decorrem. E terceiro, a aplicação desses princípios. Daí a existência de 3 classes, ou melhor, 3 graus de adeptos. Aqueles que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las. Para eles é uma ciência experimental. Então, você é um tipo de adepto do Espiritismo. Só quer saber do fenômeno, constatar e pronto. Segundo, aqueles que compreendem as suas consequências morais. Terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Olha aí. Bem claro. Kardec é claro demais. Cabe a nós se inserir numa dessas classes. Eu estou só na fase da crença? Eu estou na fase da compreensão moral? Ou eu estou na fase da compreensão moral e da aplicação? A gente vai se enxergar aqui. A gente que tem que se enxergar. Então vamos lá. Os que praticam se esforçam por praticar essa moral. Ele deu uma colher de chá para a gente aqui, o Kardec. Quando ele coloca, porque praticar, isso eu não consigo. Quando você vê o homem de bem, né, no Evangelho, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Aí vai aquilo ali, você fica até triste, né, quando vai lendo aquilo ali. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, mas no final ele termina dizendo assim, todos aqueles que se esforçam para praticar estão no caminho, né? O que se esforça, aqui ele colocou, eu estou me esforçando. Eu não consigo praticar, mas eu estou me esforçando. Esse é o nosso, porque é um processo. Esse é o nosso papel, nos esforçar para cumprir a lei. E a lei se resume em quê? Não fica difícil não saber a lei toda, se resume no amor. Fazer ao outro que eu queria que o outro me fizesse. E Jesus ainda dá uma enxugada ainda mais. Jesus é mais profundo, que é diferente do fazer ao outro que eu gostaria que fizesse para mim. Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é muito mais profundo. Então a gente vai lembrar de Jesus, como Jesus agiria nesse caso. Como Jesus agiria agora? Estou com uma dificuldade, tenho que decidir. O que eu faço? Tenho uma paixão. O que Jesus faria diante dessa paixão? A gente vai tomar a decisão correta. Então a gente faz o esforço, a gente já tem a referência, o modelo, a gente se espelha nele. Poxa, mas eu não consigo. Aí eu tenho um recurso da prece. Eu tenho um recurso da prece. Hoje em casa, por acaso, eu li e gostei muito, né? A gente lê todo dia, mas tem hora que cala fundo na gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. É lá no final. A prece, quando ele fala da prece, é tão bonito. Coletânea de prece. Deixa eu ver aqui. A gente tem a prece a nosso favor. Está aqui, está no capítulo 27, no item 23. Eu vou ler só um pedacinho, pequenininho, que é tão bonito. A prece é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões.
Que beleza! E nós somos atingidos pelas paixões o tempo todo, porque há um estímulo muito grande da sociedade aos prazeres da matéria, né? Seja no campo do conforto, de tudo, né? Do bem-estar, que faz parte, e até mesmo das paixões vis. Você tem um convite diário que eu digo todo instante, é só você abrir o telejornal, é você abrir. Então está aqui, olha para contrapor isso. Exatamente o que o Kardec está dizendo ali na conclusão. A prece é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. Quer mais uma frase desse aí? Continua, só mais uma frasezinha. Filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. Pronto. Filha mais velha da fé, porque a prece, para você fazer, você tem que ter fé. Ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. Olha quanto recurso que a gente tem para a gente fazer esse esforço de praticar a moral que ele falou aqui. A gente tem muitos recursos, um deles é a prece. Esse orvalho divino, filho da fé, que nos conduz a Deus. Qualquer que seja o ponto de vista, científico ou moral, sob o qual se encarem esses fenômenos estranhos, todos compreendem que é uma nova ordem de ideias que surge, cujas consequências só podem ser uma profunda modificação no estado da humanidade, e também esta modificação só pode acontecer no sentido do bem. De novo aqui, a doutrina espírita vindo para transformar a humanidade. Ela vem para engendrar o progresso moral da humanidade. Como nós dissemos, não é quem está estudando aqui em Vargem Pequena, não. É para a humanidade. De Vargem Pequena para o mundo. É para a humanidade. Porque essas ideias são ideias da lei de Deus. Então ela tem que se espalhar por toda a humanidade. E a humanidade absorver essas ideias e daí uma consequência. O que já está acontecendo em nossas vidas, vai acontecer na vida de todo mundo quando tiver acesso a essas verdades pertencentes à lei de Deus. Como ele disse, cujas consequências só podem ser uma profunda modificação no estado da humanidade. E também que esta modificação só pode acontecer no sentido do bem. Olha aí para que vem a doutrina espírita. Vocês estão vendo como é sério? E como nós somos responsáveis por isso? Quanto aos adversários, querem falar alguma coisa? A Débora que fala toda hora, né? Foi embora? Quanto aos adversários, podemos igualmente classificá-los em 3 categorias. Aqueles que negam sistematicamente tudo que é novo, ou não venha deles, falando do assunto sem conhecimento de causa. Tem esses chatos mesmo, não tem? Isso não existe não. E fala sem conhecimento de causa, né? O maior ignorante que tem é esse. Quando alguém contesta baseado em alguma coisa, aí você já pode argumentar. O ignorante vai perder seu tempo. A essa classe pertencem todos aqueles que nada admitem além do testemunho dos sentidos, nada viram, nada querem ver e menos ainda aprofundar. Ficariam mesmo aborrecidos de ver com muita clareza, por medo de serem forçados a admitir que não tem razão, né? É o orgulhoso. Para eles o espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia. Não existe ponto final. E não existe e ponto final.
Está igual o Bolsonaro aqui. Ponto final. Não existe ponto final. São os incrédulos por premeditação. Não adianta discutir, não adianta. Deixa o tempo. Todo mundo vai morrer. Então, vamos chegar à conclusão de que ninguém morre, né? Quem aceita e quem não aceita. Todo mundo não vai reencarnar? Ele também vai reencarnar. Todo mundo não tem as consequências dos nossos atos? Ele também terá. Ao lado deles podemos colocar aquele que não se dignam dar uma olhadela por desencargo de consciência, a fim de poderem dizer: eu quis ver e nada vi. Não compreendem que seja preciso mais do que meia hora para analisar toda uma ciência. Um segundo grupo, aqueles que, embora sabendo muito bem a que devem ater-se sobre a realidade dos fatos, o combatem por motivo de interesse pessoal. Para eles, o espiritismo existe, mas tem medo de suas consequências. Atacam-no como se fosse um inimigo. Você vê aí muitos pastores fazendo isso, né? Tem um interesse pessoal. A gente viu isso lá nos sistemas, quando estudamos o livro dos médiuns, né? Terceiro, aqueles que encontram na moral espírita uma censura muito severa para seus atos ou suas tendências. O espiritismo levado a sério os incomodaria. Eles não rejeitam, nem o aprovam. Preferem fechar os olhos. É igual a Teodora, né? Aquela que era rainha. Ela é esposa de Teodósio. Teodora, que mandou tirar do Novo Testamento a reencarnação. Porque ela não queria reencarnar. Ela era rainha, passou a ser rainha. Agora quem manda, eu não quero que tenha reencarnação, pode arrancar isso daí. Ou o Papa tira isso, ou eu tiro o Papa. O Papa teve que tirar. Porque ela tinha escravos, ela tinha um bordel. Eu vou renascer prostituta? Nananina, não. Eu vou ser escravo, vou nascer negra? Não. Preta, eu? Não. Pode arrancar essa página aí porque eu não quero. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Era o imperador que colocava o Papa, ou o Papa cumpria a ordem dele, ou ele tirava o imperador, ele tirava o Papa e botava outro lá, que ia cumprir o que ele quisesse, que ele mandasse. Então, compreende, sabe que tem, mas não, isso é muito rígido, isso é muito duro, não quero isso para mim não. É interessante a história, a gente tem que saber da história para compreender o presente. Por que tiraram isso da Bíblia? Né? Mas muita coisa ficou, né? Muita coisa ficou. Que deixa claro ali a reencarnação. Os primeiros são movidos pelo orgulho, né, os descrentes, e pela presunção. Os segundos pela ambição. Os terceiros pelo egoísmo. Concebe-se que esses motivos de oposição, nada tendo de sólido, devam desaparecer com o tempo, pois em vão procuraríamos uma quarta classe de antagonistas a que se apoiassem provas contrárias patentes, atestando um estudo consciencioso e laborioso da questão. Todos apenas negam, ninguém apresenta demonstração séria e irrefutável. Negar por negar, apresenta a prova que isso não existe, não é? Apresenta. Ah, os espíritos não existem. Então prova que não existe. Ah, o inferno existe. Prova que existe. Ah, porque o Papa falou, porque o concílio falou. Né? Tem que ter uma demonstração baseada na razão. Seria demais presumir que a natureza humana pudesse transformar-se subitamente por causa das ideias espíritas. A ação delas, certamente, não é a mesma, nem do mesmo grau em todos aqueles que as professam. Mas qualquer resultado, por mais fraco que seja,
representa sempre uma melhora, servindo quanto mais não fosse para dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Isto é a consequência mesma da observação dos fatos, mas para aqueles que compreendem o espiritismo filosófico e nele veem outra coisa, que não apenas fenômenos mais ou menos curiosos, existem outros efeitos. O primeiro é mais geral, consiste em desenvolver o sentimento religioso até naquele que, sem ser materialista, só tem diferença pelas coisas espirituais. Daí resulta para ele o desprezo pela morte. Não nos referimos ao desejo de morrer, longe disso, pois o espírita defenderá a sua vida como outro qualquer, mas uma indiferença que o faz aceitar uma morte inevitável, sem queixa, sem pesar, como alguma coisa antes favorável que temível, pela certeza que possui do estado que a sucede. Então vamos lá, vou dar uma paradinha aqui rápido. Ninguém quer morrer, faz parte do instinto de conservação. Mas a gente compreende bem melhor que seja a morte, né? A ponto de não se revoltar, de entender, de aceitar, de compreender. E quando um ente querido parte, a gente tem certeza que o amor continua e que nós vamos nos reencontrar um dia. Com relação aos primeiros que veem, logo se afastam, como ele disse ali no início, seria demais presumir, logo na primeira frase desse parágrafo, que a natureza humana pudesse transformar-se subitamente por causa das ideias espíritas. Tanto não se transformou que a gente está aí, mais de 2 séculos, né, quase 2 séculos de doutrina espírita, e a humanidade não se transformou, uma parcela muito pequena que compreende a doutrina espírita. Mas a semente está sendo lançada. A semente está sendo lançada e cultivada nesses corações. O fato de saber que são imortais, que o mundo espiritual existe, já é o suficiente. Aquilo que a gente falou lá, eu vou dizer aqui que quem nos ouve à distância não ouviu o que eu disse. O que eu disse não, o que o Dr. Erma disse lá na Malé, através do médium altivo, que nós estávamos ali jogando sementes, plantando naquelas senhoras, né, que nós chamávamos de assistidas da casa, que só iríamos colher frutos daqui a 6, 7 encarnações. O mesmo acontece aqui, quem trabalha ali na obra social, quem vê essas mães aqui, né, daqui, o Guilherme já viu bem de perto, mas vocês já viram, a gente está falando ali, falando. Tem umas que dão uma olhadinha assim, se bobear, puxa o celular escondido, fica aqui com o celular, se puder, vai embora, porque veio aqui para comer. Outras estão mais atentas, mas a gente está fazendo a nossa parte, a gente está semeando. Algo vai ficar. Somos imortais. Aí a gente pergunta, quanto tempo nós levamos para estar aqui 8 horas da manhã estudando sobre defunto? Quanto tempo? Para isso despertar o nosso interesse. Quanto tempo? Quanto tempo tem o tempo? Quanto tempo tem o tempo? Me responde. Bora, Elza. O tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Então, quanto tempo a gente levou, a gente não sabe. A gente não sabe. Quiçá milênios. Você diz assim, quanto tempo levamos para chegar aqui na doutrina, para entender essa parte espiritual. E ainda vai levar um tempo para a gente aplicar. A gente já consegue aplicar muita coisa, mas não consegue ainda ser um homem de bem. Então falta. É um processo. Ora nós somos luzes, ora nós somos sombras. É um processo. Não dá para chegar a meter o pé na porta e arrombar a porta do céu. Não dá. Tem que entrar devagar.
Isso leva muito tempo. E Deus espera, Deus tem paciência. Os espíritos dizem que nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. A distância entre nós e os animais é a mesma de nós para Deus. É uma distância muito grande. Não somos mais o princípio inteligente, somos seres inteligentes da criação. E é um processo. A gente está muito mais próximo do início do que da meta. Imagina, Paulinha, você sendo responsável por um planeta, a criação de um planeta. Deus fala assim: Paula, toma esse planeta aqui, está contigo. Falta comer muito feijão com arroz, né? É. Pois é. Pois é. É um processo. O meu filho fala: mãe, eu não consigo entender, não entra na minha mente essa coisa dos espíritos. O chorão? O Davi, ele Ah. tem 18 anos. Ah, tem um. Ele não quer vir aqui para ele vir no trabalho dele. Ele falou: não entra. Isso aí. Então vamos terminar isso aqui pelo menos, né? O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resignação nas vicissitudes da vida. O Espiritismo faz o homem enxergar as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrestre 3/4 de sua importância, as tribulações que a acompanham não mais o afetam tanto. Daí, mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Daí também um repúdio à ideia de abreviar seus dias, pois a ciência espírita ensina que através do suicídio sempre se perde o que se queria ganhar. Está vendo como a gente caminha? A gente está caminhando. Muita coisa a gente já mudou, né? Maneira de fazer, de pensar. A certeza de um futuro cuja felicidade depende de nós, a possibilidade de estabelecer relações com os seres que nos são caros, oferecem ao espírita uma suprema consolação. Essa possibilidade de estabelecer, essa certeza que tudo depende de nós, é de uma grande responsabilidade. Porque antes a gente jogava nas costas de Jesus. Jesus salva. Deus salva. Jogava nas costas dele. O que dependia de mim, eu chegava lá, mandava rezar Ave Maria, um Pai Nosso, acabou. Jogou um pouco d'água na minha cabeça, batizou, acabou. Eu me arrependi, acabou. Jogava nas costas dos outros. Sangue de Jesus tem poder. Me livre, estou livre. Quem tem poder sou eu. A responsabilidade, ela é muito grande, ela é muito maior. A nossa responsabilidade, com o entendimento da doutrina espírita, ela é muito maior do que aquele que professa o catolicismo, o protestantismo, o budismo, seja lá a religião que for. Porque eles não têm conhecimento do que a gente tem. E a nossa responsabilidade é maior porque só depende de nós. Eu não dependo de ninguém, eu não dependo nem de Deus. Deus vai me dar os recursos, Deus vai me ajudar, mas Ele não vai fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. Hoje eu estava vendo ali, um colega passou a lagarta, botou uns dizeres bonitos, ela estava lá, né, andando na folha, aí depois ela para, ela entra, todo o processo, entra no casulo, fica um tempo, vai saindo devagarinho, sai voando, a borboleta toda colorida, né? E é muito bonito de ver isso. Vai lá e corta o casulo da lagarta para adiantar. Ela não sai, ela vai morrer. Ela tem que fazer força. Ela tem que se esforçar, senão ela não vai se transformar. Senão ela não vai se transformar numa borboleta. Uma vez nós vimos aí, passou aí na evangelização, aqui, eu não lembro onde é que é, o camarada foi dar uma forcinha para a lagarta, para a borboleta que estava tentando sair. Quem dormir, quem fechar os olhos e dormir, vai lá para o mármore do inferno, hein? Aí ele foi com a tesoura e cortou ali, ajudou a cortar o casulo. A borboleta saiu, mas não voava.
ela não voava. Ela tem que fazer o esforço dela. Como nós temos que fazer o nosso esforço. Olha a responsabilidade, é grande. Acabou o meu tempo, está em cima da hora. A gente já viu essa conclusão. Olha um pedacinho para terminar. O terceiro efeito é o de estimular a indulgência para com os defeitos alheios. Vamos lá. Só vou ler rápido para a gente terminar. Então só depende de nós a possibilidade de estabelecer relações com os seres que nos são caros, oferecem ao espírito uma suprema consolação. No horizonte se amplia, seu horizonte se amplia ao infinito, pelo espetáculo incessante que ele tem da vida do além-túmulo, cujas misteriosas profundezas pode sondar. O terceiro efeito é o de estimular a indulgência para com os defeitos alheios. Mas é preciso que se diga, o princípio egoísta e tudo o que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, mais difícil de se desenraizar. Fazem-se voluntariamente sacrifícios, desde que nada custem e, principalmente, de nada privem. O dinheiro ainda tem, para a maioria das pessoas, um irresistível atrativo e bem poucas compreendem a palavra supérfluo quando se trata de si próprias. Assim sendo, a abnegação da personalidade é o sinal do progresso mais iminente. Então, sinal de progresso é a gente abafar a nossa personalidade, dar menos importância à nossa personalidade. Ou seja, ser mais humilde, né? Abafar o orgulho. Porque o orgulho, a raiz do orgulho está na importância da personalidade. Nós lemos aqui atrás na questão 919. Tudo bem até aí? Vamos terminar? Então, a aula que vem, conclusão 8, e a gente termina a aula que vem, né? O livro, né? Qual o título que vocês dariam para essa conclusão 7? Hein? A gente podia colocar a doutrina espírita ou o espiritismo leva ao progresso moral, engendra o progresso moral. Podíamos concluir isso tudo com uma frase. Vocês estão concordando muito comigo, vocês estão doidos para acabar, tá tudo bem. Depois vocês vão ler. Hã? Ninguém quer pensar, né? Raciocínio é pensar, né? Se aprendemos com o que o Espiritismo ensina, nós aprenderemos a amar o nosso próximo. Tá bem. Isso aí. A gente vai lendo, vai tirando as nossas conclusões. Isso aí. Vamos fazer a nossa prece, vamos encerrar antes que a moça ali durma de uma vez. Não é? Está cansada do trabalho, né? É. Então vamos lá. Ou então é preguiçosa mesmo. O altivo tinha a voz de sonífera. O altivo começava a falar, um monte de gente dormia. Então ele dizia assim, você tem um fluido sonífero. E às vezes a gente provoca mesmo. E há também o choque. Você vem da rua, vem da movimentação, você chega aqui em uma outra ambiência, aí você tende a relaxar. Aí dá uma sonolência. Então vamos agradecer, como agradecemos a Deus, em primeiro lugar, a Jesus, a Kardec, a todos esses espíritos que nos propiciaram o entendimento sobre a vida espiritual, de que somos espíritos imortais. A nossa gratidão ao altivo, a todos os presentes, e o pedido de forças para perseverarmos no estudo, na compreensão da doutrina espírita e, sobretudo, pautar a nossa vida, os nossos atos, de acordo com esses ensinos, com os ensinos cristãos, aplicando a máxima, amarmos-nos uns aos outros como o Senhor nos amou. Então, em nome do Senhor, em nome dos guias aqui presentes, do nosso altivo, de Kardec, do nosso Eurípides Barçanufo, em nome do amor, do nosso amor,
mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.